Fala, meu amigo São Paulino, minha amiga São Paulina, torcedores de outros clubes, bem-vindos. Hoje estamos falando diretamente de Boston. Essa tomada desligou aqui. Boston, nos Estados Unidos. Acabamos de chegar hoje. Cheguei hoje de manhã, saí ontem do Brasil à noite. O voo atrasou. Chegamos aqui de manhã, de manhãzinha, e acabei de fazer o programa da TMC, porque eu vou continuar fazendo, né? Eu vou encontrar o pessoal lá na semana que vem em New Jersey, onde o Brasil vai jogar, e a gente talvez se encontre lá para fazer o programa. Eu faço o remoto, eu não sei ainda como é que nós vamos fazer, mas estarei também trabalhando. A Erika veio fazer umas coisas aqui de trabalho também, eu estou aproveitando, vim junto, meu enteado também veio junto. Vou falar uma coisa para vocês, vou aproveitar agora que eles saíram para jantar. Não sei se você teve a oportunidade de conhecer Boston, eu não conhecia. Ô cidade para ter mulher bonita. Caramba, olha, até a Erika falou, nossa, como tem mulher bonita aqui, hein? E aí, toda mulher bonita que eu vejo, eu falo pro meu enteado, olha que bonita, menina, né? Uma namorada para você aqui. Caramba, o pessoal, olha, uma cidade muito legal, uma cidade plana. Tava uma temperatura, hoje estava 27 graus aqui, chegou a bater 29, só que é um calor um pouco diferente, é um calor que não é aquele calor sufocante, tem uma brisa. Então, é uma cidade muito gostosa, bacana. Só que é o seguinte, ninguém tá nem aí para a Copa do Mundo. Ninguém tá nem aí para a Copa do Mundo. Para você ter uma ideia, eu andei pelas ruas da cidade hoje, eu não vi absolutamente nada sobre Copa do Mundo. A única coisa que eu vi de Copa do Mundo, porque como gosto de loja de esporte, fazer minhas comprinhas, eu fui comprar um tênis para correr, que amanhã eu vou correr num parque que tem aqui, categoria subóbito. Minha página no Instagram estará internacional amanhã, irei correr cedo, tem um parque super gostoso aqui. Eu fui comprar um tênis e fui numa loja de esporte gigantesca, que tem 3 andares aqui, enorme a loja, e aí lá tem os produtos da Copa, as camisas, aí tem chuteiras, tem muito lançamento da chuteira da Nike, da Adidas, aí fui numa loja da Nike também, aí lá você vê Copa do Mundo, mas a cidade, a impressão que se tem é que ninguém tá nem aí. E aí os repórteres que estão lá em Nova Jersey, em Nova York, estão falando que lá só se fala na final da NBA, né? Porque o New York Knicks está na final da NBA, então a cidade não se fala de outra coisa. Não se fala de futebol aqui em Boston, então muito menos. Nem parece que vai ter Copa do Mundo. Não tem outdoor na rua, não tem propaganda, não tem nada, absolutamente nada de Copa do Mundo. Só os produtos que eu vi relacionados à Copa, camiseta, roupas da seleção, tem muita coisa da seleção brasileira. O resto eu não vi nada de Copa do Mundo, absolutamente nada. Eu acho que em Nova York deve ter ali na Times Square, eu vou ficar hospedado lá perto. Sempre tem uma baguncinha lá que os brasileiros fazem, lá deve ter, na semana que começa a Copa, deve ter, mas por enquanto, aqui em Boston, já imaginava mesmo que ninguém aqui em Boston tivesse nem aí para a Copa do Mundo. Mas vamos ver como é que as coisas vão ficar até lá. Eu não estava esperando que fosse encontrar aqui um clima de Copa, né? Não tinha certeza que isso não ia acontecer, mas por enquanto só curtindo a cidade, só vendo, conhecendo a cidade. E aí no dia 9 a gente vai para Nova York, aí assiste o jogo da seleção e volta imediatamente, porque eu vou falar uma coisa para vocês também. Ô cidadezinha cara, ô país caro. Na verdade, é o que a Erika estava falando, não é que eles são caros, é que o nosso dinheiro vale muito pouco, né? Vale muito pouco, mas tudo você vai comprar alguma coisa, você tem que multiplicar por 5,27, que é mais ou menos o cálculo do dólar. É muita diferença, né? E mesmo assim tem uns produtos que valem a pena. Boston não é uma capital para você fazer compras, assim, para ser legal de compras, não é. Mas tem uns produtos bons. Eu comprei tênis de corrida aqui, que tá metade do preço do Brasil, metade do preço. Os caras também no Brasil cobram caro pra caramba, né? Tem os impostos e tudo, mas aqui eu comprei tênis por menos da metade do preço que eu vou levar pro Brasil. Aliás, a minha estratégia de viagem é assim, trago muito pouca coisa, fico repetindo roupa, a Erika fica louca comigo, eu pareço um mendigo andando aqui, pareço eu já ando mal vestido, né? Mas assim, só com roupa velha, e para poder a mala caber mais na volta, que eu consegui comprar. Mas tá legal, vou contando para vocês sobre o clima da Copa. Por enquanto, zero. A única coisa da Copa, o único cara pensando na Copa fui eu. Eu comprei esses chapeuzinhos, que eu gosto desse tipo de bucket, de chapeuzinho, com um país anfitrião, porque eu trouxe um monte de camisa da seleção brasileira. Eu trouxe esse bucketzinho aqui, porque é um sol danado que faz aqui, sol gostoso. Mas a única pessoa que tá falando de Copa do Mundo aqui sou eu.
E amanhã acompanha lá no Instagram, no @categoria subóbito, falei meu primeiro treino, um parque super bonito, que tem aqui, super conhecido. A cidade é linda, a cidade é espetacular. Eu fiquei andando, acho que uns, sei lá, uns 5 quarteirões procurando um papel no chão. Aí eu desisti, porque eu não encontrei um papel no chão. Eu falei pro meu enteado, se você encontrar um papel no chão, eu te pago um almoço. Ele também ficou procurando, não tem nem papel no chão. É uma cidade espetacular. Vamos lá, vamos falar do São Paulo. Tem essa história dos dois aí, jogadores que o São Paulo deve contratar, mas eu não vou falar sobre eles, porque enquanto não fechar, é um português que tá joga no futebol espanhol. E a gente vai falar quando acertar, mas está praticamente acertado. Só falta assinar contrato. Já acertaram salários, acordo verbal com 2 jogadores, um atacante e um zagueiro. Quando fechar, a gente fala direitinho. Mas eu quero falar dessa declaração do Roger Machado aí, discutir com vocês no assunto. Eu sei que é passado, eu sei que ele não faz mais parte, só que eu acho que a gente não pode esquecer essas atrocidades cometidas por essa diretoria. Não é porque ele não é mais o técnico do São Paulo que a gente tem que não falar mais dele, deixar, porque a gente tem que lembrar sempre. É que nem, por exemplo, a gente não pode esquecer do tal do Belmonte, por exemplo. Não podemos esquecer do Muricy, também que não fez nada, e o Belmonte, que só fez besteira. A gente não pode esquecer desses caras, senão daqui a pouco esses caras estão de volta aí. A gente sabe como é que as coisas funcionam no São Paulo. Antes, só a propagandinha da Golcase para você. Olha essa garrafa da Seleção Brasileira, que show, tá com desconto. Dá uma pesquisada no site, entra lá, tá na descrição do vídeo. Então tá com desconto, tá super bacana a promoção da Golcase com esses produtos da Copa. Aí você usa o cupom GOLBARULHO para ter o desconto. Tem as capinhas, as garrafas. Se você comprar agora, dependendo do lugar que você chegar, grande chance de você assistir o primeiro jogo do Brasil. Amanhã tem amistoso, né? Assistir o primeiro jogo do Brasil com o produto da Golcase. Mas usa o cupom GOLBARULHO e aproveita essa promoção da Copa do Mundo. Essa garrafinha amarela tá sensacional. Estou esperando chegar a minha. Quando chegar, eu mostro para vocês, certo? Bom, o Roger Machado falou, sabe, lá na TMC, a gente sempre discute muito, o Calil sempre fala, o Zé Calil sempre fala, ele fala isso desde sempre, que o Roger foi injustiçado, porque o Roger chegou no momento que a torcida do São Paulo pegava no pé dele antes de começar o trabalho, e eu entendo a posição do Calil, só que eu sempre discuti com ele que não é bem assim, porque o São Paulo, a torcida do São Paulo não pegou no pé do Roger Machado simplesmente pelos trabalhos péssimos que ele fez em outros clubes. Ele pegou no pé porque ele mandaram o Crespo embora, o líder do campeonato. A gente viu a consequência. E aí você viu tudo o que aconteceu, foi uma passagem desastrosa do Roger, um fracasso retumbante, e pelo amor de Deus, é muita cara de pau você querer culpar a torcida, né? Nem que eu acho que ninguém vai culpar a torcida. Mas o que eu escuto muito não, mas eu escuto, é assim, com Dorival o São Paulo também não tá jogando nada. Concordo, como a gente sempre falou aqui. O Dorival não é santo, não é Guardiola, com esse elenco de cabeça de bagre aí não vai resolver. Não é simplesmente uma troca de treinador que vai fazer com que o São Paulo volte a crescer. A gente tem muito jogador ruim, acomodado, preguiçoso, sem vergonha. Assim, sem vergonha que eu digo que não tá nem aí, muito jogador vida que segue e muito jogador de qualidade baixíssima. Então, mas o que me chamou a atenção foi que o Roger falou que ele não se arrependeu de ter vindo para o São Paulo. Ele não se arrependeu. Eu acho engraçado, né? Que a gente sempre fala aqui do privilégio de que tem jogador de futebol e treinador. Claro que ele não se arrependeu. Ele ganhou, só de multa, ele ganhou 2 milhões. Nesse momento agora, ele está descansando com a família. Então, você acha que ele está preocupado? Você acha que ele não teria aceitado? Se falasse para ele, sua passagem vai ser tenebrosa, vai ser um horroroso para o São Paulo, você vai fazer o time despencar da tabela, você vai destruir o meio de campo, você vai arrasar o São Paulo, mas você quer voltar? Claro que ele voltaria. Claro que quem não quer? Quem não quer lá trabalhar no clube que não é cobrado, só é cobrado por parte da torcida ainda, que para o currículo dele, que não tem nada no currículo, não ganhou nada na carreira. Claro que eu não me arrependo, não. Eu acho que só existe a frustração quando você faz um trabalho por muito pouco tempo, né? Porque aí ele deu uma indireta assim que ele falou: um trabalho que você chega com projetos, com um negócio que precisa de tempo. Até parece. Se o São Paulo deixasse ele estava na segunda divisão já hoje, já estava na zona de rebaixamento há muito tempo, não ia sair nunca mais. Mas eu fiquei pensando justamente sobre isso, né? Ele não se arrepende. Eu queria saber se o Rui Costa se arrepende, se o Rafinha se arrepende, se o velhinho perdido lá se arrepende, porque eu tenho certeza de uma coisa, a torcida do São Paulo se arrepende muito de ter tido o Roger Machado como treinador. Eu, pelo menos, me arrependo muito de ter sido obrigado a ver aquele time horroroso do Roger Machado jogando o time do São Paulo comandado por ele,
jogadores vestindo a camisa do São Paulo, aquele monte de cabeça de bagre comandados por um técnico cabeça de bagre. E aí ele falou que ele quer trabalhar fora do Brasil, ele quer outros desafios, ele quer trabalhar fora do Brasil. É por isso que eu falo para vocês, né, gente? É uma classe privilegiadíssima, tá descansando. Parece que ele teve propostas da Chapecoense, clubes da Arábia Saudita, do México. Ué, por que não aceitou? Porque o projeto dele é o quê? Seleção brasileira? E aí eu fico pensando sempre, não me esqueço nunca do que o São Paulo fez, do que essa diretoria nefasta fez, do que esses caras fizeram, e no primeiro momento que a gente tinha um momento de paz, demitir o treinador. Então eu vou reiterar aqui aquilo que eu falo para vocês. Não é porque o Roger Machado é negro, ou porque ele vota em A, ou ele vota em B, porque ele é única e exclusivamente, pelo menos para mim, eu tenho certeza que para você também, é que ele é um péssimo treinador, e ele mostrou isso nos clubes por onde ele passou. Tem 5 campeonatos estaduais, quase rebaixou o Inter no ano passado, e fez um trabalho horroroso, como é padrão dele no São Paulo Futebol Clube. Ah, mas ele não se arrepende. Mas eu garanto para você que eu me arrependo, Roger, de ter visto você. Nesse 2026 vai ficar marcado pela sua incompetência. E falando desses 2 jogadores do São Paulo aí, que a gente não fala como as negociações estão ainda, né? O São Paulo, para não atrapalhar, mas o São Paulo acertou salário com esse zagueiro aí, o Domingos Duarte. É aquela coisa, né, gente? Ele joga no Getafe. Fica livre agora no meio do ano, o contrato dele fica livre, acaba o contrato, e ele fica sem contrato, e aí não tem custo, teoricamente não tem custo, né? Mas como no São Paulo a gente sabe como é que as coisas funcionam, né? Nunca tem custo até a página 2, né? Sempre tem um custo, sempre tem alguma coisa. E aí o São Paulo também tá acertando com esse tal de Vitor Sá, que é um cara que é um atacante e não assinou ainda o contrato, mas também tá perto as negociações estão bem avançadas. Mas aí, quando acertar certinho, eu passo para vocês. O que eu posso falar para vocês é que o São Paulo tem uma meta de contratar um zagueiro e um atacante. Pelo menos o zagueiro é a prioridade, depois da saída do Dória e daquela cafagestagem do Arboleda, o zagueiro é uma prioridade. Então faz sentido, esse zagueiro aí tá chegando, o São Paulo tá acertado, e com o atacante também. Na verdade, gente, se a gente for falar para pensar, o São Paulo precisa de gente em todas as posições. Precisa de goleiro, que não tem, precisa de lateral, que só tem lateral fraco, precisa de zagueiro, precisa de volante que sabe sair jogando, precisa de meia, articulador, precisa de atacante, precisa de tudo. Precisa de jogador de lado, precisa de tudo. Precisa de presidente, precisa de diretor de futebol, precisa de tudo. E de técnico também, para alguns precisa até de técnico, mas como o Dorival chegou agora, mas precisa de tudo. Aqui não tem dinheiro e vai ser essa coisa de oportunidade de mercado, essa coisa insuportável de oportunidade de mercado, e vai negociar com esses caras que estão em fim de contrato. Aí é sempre engraçado, né? Você vê assim, porque o Chico Dunha, ele recusou muitas propostas para jogar no São Paulo. Duvido que o cara que apareceu uma proposta, o cara recusou. É que o São Paulo abre as pernas, né? Oferece salário alto, contrato longo, para trazer o jogador, senão não consegue trazer. E aí a gente já tem casos dos perebas que vem se encostar aí, ganhando uma fortuna, vem se encostar, encerrar a carreira aí, se lesiona, fica mais no departamento médico do que jogando. Pessoal, o pessoal da Gringo ajuda você a sair das suas crises de carta de renovação. Carta é velha, hein? CNH, licenciamento, IPVA, multas, consulta, conversa com o pessoal do Gringo, tá na descrição do vídeo o link. Você entra em contato com eles são parceiros oficiais do Detran, então eles vão te ajudar. Aí você vai ver sua multa, se tem IPVA atrasado, licenciamento, um monte de coisa. Se você tiver BO, eles te ajudam, você parcela em vezes. Se você parcelar em mais de 10 vezes, você usa o cupom BAROLO20, você tem um desconto legal. Então o pessoal do Gringo te ajuda a tirar essa dor de cabeça, tirar esse BO da frente. Não perca tempo, faça isso se você puder. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Meus queridos, desculpa o vídeo um pouquinho mais curto hoje, até porque também não tem novidade. Vamos ficar de olho nessa história desses 2 estrangeiros aí, para ver se fecha, para a gente falar mais um pouco sobre eles. Eu já estou separando material para ver como eles jogam. Sinceramente, são 2 jogadores que não me empolgam, né? É mais daquela contratação. Só não quero que eles iam se encostar aí. Sejam mais 2 em fim de carreira para se encostar. Mas vou esperar fechar certinho e aí eu passo as informações para vocês. Amanhã, sabadão, tem Jogo do Brasil, mas tem vídeo normal, que eu vou continuar trabalhando normal.
E a gente volta amanhã, conversa amanhã, domingo. Vamos ver como é que vamos ficar trocando ideia aqui do mesmo jeito. A gente se encontra amanhã. Siga lá o Categoria Subórbita, vou mostrar como é que é o parque. Amanhã é bacana o parque. Vou mostrar o tênis que eu comprei para vocês. Esse tênis aqui não tem no Brasil. Tem, mas não tem a numeração. Aqui tá metade do preço que tem que tá lá, menos da metade. Eu vou correr com ele amanhã. Então, se você quiser acompanhar lá a vida de um corredor amador, é categoria subóbito, um corredorzinho nota 6, o nome do canal, que sou eu. Então amanhã estarei no Parque de Como, aqui que chama Como, eu acho. Eu e a Erika vamos lá correr, e a Erika não vai correr, mas eu vou. Se você quiser me acompanhar lá, seja bem-vindo. Tá certo, meus queridos? Então fiquem com Deus. Ah, o like no vídeo, aquele like de 3 dedos, aquela inscrição marota que você sabe fazer muito bem. E a gente se encontra amanhã. Fique com Deus, forte abraço. Tchau.